dar uma guia. Tá gravando e vocês estão vendo o vídeo com áudio, né? Eu espero que sim. Na Bahia ocorreu um evento... Opa, peraí, que tá... Na Bahia ocorreu um evento único, protagonizado por africanos muçulmanos, muitos deles escravizados e que lutavam contra a sua condição e contra a imposição de outras religiões. Essa revolta ocorreu em Salvador, no ano de 1835, e teve imensa repercussão no mundo afro-atlântico. Esse movimento ficou conhecido como Revolta dos Malês. No século XIX, Salvador contava com uma população de 65 mil habitantes. 40% dessa população. Na Bahia ocorreu um evento único, protagonizado por africanos muçulmanos, muitos deles escravizados, e que lutavam contra a sua condição e contra a imposição de outras religiões. Essa revolta ocorreu em Salvador, no ano de 1835, e teve imensa repercussão no mundo afro-atlântico. Esse movimento ficou conhecido como Revolta dos Malês. No século XIX, Salvador contava com uma população de 65 mil habitantes. 40% dessa população era composta por negros escravizados. Cerca de 30% desses negros escravizados eram de origem iorubá, também chamados de nagôs. A região dos nagôs compreende uma grande área que envolve Nigéria, Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. E boa parte dessas pessoas, tinham o islamismo como religião. Esses escravizados eram chamados de malês. A palavra vem de imali, que na língua iorubá quer dizer muçulmano. Eles sabiam ler e escrever em árabe e mais, muitos deles carregavam consigo o Corão, que é o livro sagrado do islamismo. Aqui os malês eram obrigados a se converterem ao catolicismo e trabalhavam em regimes de trabalhos muito forçados. Justamente nesse contexto que estourou a Revolta dos Malês, envolvendo 600 pessoas de origem iorubá. O evento ocorreu em 25 de janeiro de 1835, período que corresponde ao final do Ramadã, um ritual que simboliza a renovação da fé e da gratidão a Alá por meio de um jejum. Os malês se rebelaram, saíram nas ruas com suas roupas típicas islâmicas, conhecidas como abadás, e armados de paus e lanças. Eles também panfletaram totalmente as cidades com dizeres que os senhores, os colonizadores, não tinham como entender. Eles queimaram igrejas e mostraram como pretendiam dominar a cidade para valer. Na sequência, os malês avançaram até a cadeia local com o objetivo de libertar um líder muçulmano chamado Pacífico Licutan. Nesse movimento também se destacou uma figura feminina muito importante, a Luísa Maim. Ela era uma escravizada liberta, trabalhava como quitandeira, vendia nos tabuleiros de doces, tabuleiros de salgados, e ela foi importantíssima na articulação do movimento. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Maís, Marielles Malês. De ouvir as Marias Maís, Marielles Malês. O levante foi reprimido pela polícia e na base das armas de fogo. Calcula-se que 20% da população que se amotinou morreu assassinada pela polícia e pela repressão. Outros passaram por açoitamentos, sofreram punições e até receberam penas de degredo. O certo é que a Revolta dos Malês tem uma importância fundamental na história brasileira. Em primeiro lugar, ela revela como foi violento o sistema escravocrata brasileiro que supõe a posse de uma pessoa por outra pessoa. Ela também revela a influência e a importância do islamismo africano aqui no Brasil e nos mostra como é
da maior relevância reconhecermos as várias Áfricas que acabaram vindo e formando esse nosso país chamado Brasil. Por fim, ela é também um exemplo da perseguição e da repressão centenária a essas populações brasileiras. Para terminar, eu sei que eu já falei um por fim, mas para terminar, ela é muito importante, pois mostra a agência e a capacidade de mobilização dessas populações. A Revolta dos Malês durou cerca de 6 horas, mas a sua repercussão e a sua influência nas Américas parece ganhar o tempo da eternidade. Gente, o microfone estava desligado. Obrigado, viu, pelo aviso. E isso que é foda, isso que é ruim de dar aula sozinho, assim, né? Porque você vai falando as coisas e o professor, quando gosta da matéria, vai só falando, né? Aí se empolga e acaba falando e nem se liga que tá desligado. Mas eu estava falando que esse vídeo, quem era aquela mulher lá, é a Lilia Schwartz, que ela é historiadora e antropóloga, e ela escreve livros de história do Brasil e tal, e ela esteve recentemente no Roda Viva, e também ela foi parte de uma polêmica, que ela falou que a Beyoncé estava militando errado sobre a negritude e tal, e ela, como uma mulher branca, apesar de acadêmica e que estuda muito essas relações raciais e tal, ela foi meio que cancelada, mas também vai falar pra Beyoncé que tá militando errado, é foda, né, mano? Vai tomar no cu, né? Vamos combinar. Mas, enfim. Então, gente, esse vídeo eu passei para vocês para introduzir o assunto da aula de hoje, que é o período regencial brasileiro, não é Beyoncé errado, é fã. O período regencial brasileiro, que foi um curto período de espaço na nossa história, então por isso que a aula de hoje vai ser até mais rapidinha, mas foi um período importante porque ele foi extremamente conturbado, né? Foi entre o Dom Pedro I ter ido embora para Portugal em 1831, né, deixando no trono, deixando na administração aqui do país Brasil, do país recém-independente Brasil, o seu filho Dom Pedro II, que tinha 5 anos de idade, 5 anos e 4 meses, muito bem calculados. Então, ele não era maior de idade, ele não tinha capacidade civil e nem capacidade como pessoa para administrar um país. Olha só que loucura, né, mano? A gente ficou independente para ficar na mão de príncipezinho de 5 anos, filho de português. E era o primeiro rei, né, o primeiro monarca brasileiro de fato nascido no Brasil, né? Porque Dom Pedro I, que foi quem nos libertou, nos fez independentes de Portugal, o líder da independência de Portugal era Dom Pedro I, que era um português, olha só, filho do rei de Portugal, então o direto herdeiro do trono de Portugal, e isso foi um dos motivos que ele voltou também, porque ele era o... Olha só quem tá aqui, deixa eu dar oi aqui pro pessoal. Olha aqui, dá oi. Essa é a Aurora, gente. Olha só que linda. Ela tá aqui me enchendo o saco, que ela quer aparecer na tela. Apareceu já, querida? Apareceu? Tá bom, pode ir fazer essas coisas. Vai, daqui a pouco a gente vai passear. Fofinha, né? Fofinha, né? É uma graça. Então ele deixou aqui pra gente o príncipe regente, Pedro II, que tinha 5 anos, ele não podia reinar, então quem entrou no lugar dele foram os regentes, né, que eram umas juntas de políticos que foram incumbidos lá de governar o país enquanto Dom Pedro II não tivesse 18 anos ainda, né? Então eu vou compartilhar uma guia aqui com vocês, que é o caderno dessa aula, o caderno que eu... Ai, gente, por que não vai essa porra? Janela. Isso. O caderno dessa aula, período regencial. Boa.
Então, vamos lá. Vamos falar desse curto período de tempo que foi, né, de 31 a 40, que foi um período extremamente conturbado, um período de instabilidade institucional, de instabilidade política, de instabilidade de tudo que é jeito, né, dentro daquele assunto que a gente fala, por que o Brasil não se fragmentou em diversos países? Porque isso é uma puta questão, né, para a gente entender o nosso país, quando a gente pensa na administração, até da pandemia, administração de grandes problemas estruturais que a gente tem como país, não seria mais fácil, talvez, ter países menores, com maior capacidade de administração, de fato, como aconteceu na América Espanhola, né, que tem Chile, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Guiana 1, Guiana 2, Guiana 3, né, que tem um monte de país. Por que a gente não se fragmentou territorialmente e politicamente, né? E esse período regencial ele é crucial para a gente entender o porquê que a gente não se fragmentou, porque que a gente continuou como uma unidade territorial e uma unidade política sob o governo central naquela época do Rio de Janeiro, né? Uma capital nacional que abrange um espaço gigantesco que realmente a gente tem até hoje, né? Que é as nossas dimensões continentais, que são assim meio absurdas quando você vai parar para pensar nisso, né? Então, os temas principais que a gente tem que se prestar atenção nesse período regencial é essa questão da centralização ou descentralização do poder. Porque depois que a gente ficou independente, depois de 1822, não tinha uma conformidade no pensamento das elites ali, políticas e tal, do que ia ser feito, né? Porque tinha uma galera que queria uma centralização do poder nas mãos do monarca e um controle do território como um todo. Tinha uma outra galera que defendia as ideias do federalismo, né, norte-americano, que é a ideia do federalismo, que são uma federação de vários entes que são autônomos e se organizam, né, de uma forma harmônica ali entre si, mas cada um com a sua autonomia, com a sua independência para fazer o que quiser na sua própria gerência interna ali, né? Então, a centralização, a descentralização do poder foi um tema foi o principal tema do período regencial, né? Então, o Rio de Janeiro contra as províncias aqui, né? Porque o Rio de Janeiro representava essa centralização do poder, todo o poder de mando vinha do Rio de Janeiro, porque quando a gente ficou independente, mas o resto do país ficou muito dependente do Rio de Janeiro. Então, era uma independência, por conta dela ter sido pelas elites, por conta dela ter sido muito negociada politicamente, né? Ou seja, que ela foi gerida por uma pequena cúpula de poder. O Brasil todo ficou na mão do Rio de Janeiro, né? Dos burocratas do Rio de Janeiro, de Dom Pedro I, que Dom João, né, que veio em 1808 e transformou o Rio de Janeiro na sede do Império Português, e depois da independência virou a capital do país e tal. E as outras províncias, elas ficaram muito dependentes do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha um poder muito grande sobre Minas, sobre a Bahia, sobre o Pará, sobre o Maranhão, sobre Pernambuco, sobre todos os outros estados que naquela época eram chamados de províncias, né? Então, o grau de autonomia das províncias, certo, foi o principal tema, e a elite política do Rio de Janeiro, ela era dividida basicamente em dois grupos, né? Os liberais moderados, que eram liberais porque eles tinham ideias liberais, ideias iluministas e republicanistas, no sentido de federação, no sentido de controle do poder do rei através de instituições, através de uma constituição, né, e tal, mas eram moderados porque eles não eram tão radicais no sentido de ruptura com um poder central monarquista, monárquico, né? Então, eles defendiam a independência de Portugal, mas eles queriam um poder forte, central, que controlasse o Brasil inteiro, desde o Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro, na figura do monarca Pedro I, né, naquela época. E
do outro lado, tinha os liberais exaltados, que eram exaltados porque eram no sentido deles serem mais radicais, no sentido de defenderem mais uma federação, né, uma autonomia das províncias e uma autogerência das províncias, e agitação política, inspiração federalista, demandas por autonomia, e o fantasma regência. O Dom Pedro I, Dom Pedro II aqui, gente, está errado. Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, então teve um período de regências externas, teve 2 períodos de regências trinas, que significam que eram 3 pessoas que estavam gerindo ali a administração federal, e depois, a partir de 1834, passou-se a ter uma regência una, que era um único sujeito que tinha a administração. O primeiro período foi o período do padre Antônio Feijó, né, que foi um cara que ele era o liberal moderado, né, então ele tinha essa tendência a pensamentos mais de relaxar a centralização do poder e dar mais autonomia. Araújo Lima, e ele era dos moderados, e eu falei errado, né, gente? Eu falei que o Feijó era moderado, o Feijó era mais exaltado. É que é difícil fazer essa divisão, né? Mas, enfim, ele era mais liberal, enquanto o Araújo Lima, que foi o cara que entrou depois dele, era mais conservador, e ele queria maior centralização do poder na mão dos administradores do Rio de Janeiro, né? Só que, independente de quem estava no poder, se era um cara que tinha uma tendência maior a dar autonomia às províncias, ou um cara que tinha uma tendência a centralizar o poder na mão do governo federal central do Rio de Janeiro, o fato é que todas as províncias estavam putas da vida, porque desde a independência, o Dom Pedro I, ele tinha um comportamento extremamente autoritário. Ele era um monarca absolutista, assim, que ele tinha essa tendência a ser um tirano, a se meter em tudo, a não dar liberdade legislativa nenhuma para os entes ali para os entes federados. É foda, né? Porque não era uma federação ainda, né? Mas para as províncias, né? Ele queria se meter, ele não dava liberdade administrativa, não dava liberdade administrativa, ele não dava liberdade judiciária, no sentido de que ele se metia nos julgamentos, né? Não tinha juízes independentes em cada lugar para decidir conforme bem entendesse. Não tinha independência tributária, né, para conseguir recursos públicos próprios, eles dependiam do repasse de verbas do governo central, né? Então, Dom Pedro I, com a Constituição de 1824, que foi aquela Constituição que tinha a figura do poder moderador, que era o grande poder que controlava tudo, que era o poder exercido pelo imperador, né, onde já se viu isso, uma república, com a tripartição de poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, funcionando, teoricamente, independentes e harmonicamente, né, e em cima desse tem um poder moderador, que era exercido pelo imperador, que mandava em tudo, que mandava demitir, mas dissolvia a Câmara dos Deputados, por exemplo, trocava presidente da província, que eram os governadores, a bel prazer, podia vetar a lei, podia passar uma lei mesmo que o Congresso não quisesse, assim. Então, tipo, era uma monarquia constitucional aberrante, né? Continua sendo, mas o exercício desse poder moderador pelo Dom Pedro I, com todas as suas tendências autoritárias, eram muito incômodas e muito prejudiciais às províncias, né, aos governos locais, aos centros de poder locais ali que administravam a província, que é o estado e tal, essas coisas. Então, tem isso, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, manda bala, velho, que eu vou falando aqui, senão a gente já mata isso aqui. Então, ato adicional, que é a tendência do Feijó, né, que
O Feijó, que é esse sujeito aqui, que foi o primeiro regente único, que foi o cara mais liberal. Então, ele fez uma releitura da Constituição de 24, que era aquela que tinha o poder moderador, portanto, ela era muito autoritária. Ele cria assembleias provinciais, ou seja, câmaras legislativas estaduais, locais ali, regionais, dando maior autonomia para a elite política local agir conforme eles bem entendessem, né? Ele dá maiores poderes aos presidentes das províncias, embora os presidentes das províncias continuassem a ser indicações do imperador ou do regente, né? Com o intuito de dar mais autonomia para as províncias e acalmar um pouco os ânimos, acalmar um pouco a galera que estava puta, porque não tinha autonomia nenhuma, porque ficaram independentes de Lisboa, mas passaram a ser dependentes do Rio de Janeiro, né? Então a galera dos estados estavam muito putas da vida, né? E aqui tem um mapinha, né, de como que era o Brasil a partir durante o Império, né, que é aqui 1821, logo antes da proclamação da independência. Tinha um grande estado do Grão-Pará, com o estado do Maranhão aqui. Isso antes era até uma coisa só, era o estado do Grão-Pará e do Maranhão, que era uma outra divisão administrativa mesmo do reino de Portugal. O Brasil foi dividido, chegou uma época a ser dividido de fato entre o Grão-Pará e o Maranhão e o Brasil. O Brasil tinha capital no Rio de Janeiro e o Grão-Pará e o Maranhão tinham capital em São Luís, né? Então chegou a ter duas entidades administrativas diferentes, né, no Brasil por um bom tempo. E aqui em 1889, que é na República, né, quando começa a República, que aqui já está mais divididinho os estados e tal, né? Não tinha Mato Grosso do Sul, não tinha o Acre, não tinha o Piauí tinha, né? O que não tinha? Goiás, o que tem aqui? O que é isso aqui? Tocantins, Tocantins, não tinha, pode crer. Então, e aí, por conta de toda essa inquietação política e inquietação institucional, foi um período, né, a regência, esse curto período de 9 anos, né, foi um período com muitas revoltas, chamadas revoltas provinciais ou revoltas regenciais, que foram movimentos diferentes em vários lugares do país, mas com basicamente a mesma motivação, né, que era a luta contra a centralização do poder político monárquico a partir do Rio de Janeiro, né? E aí teve algumas específicas, né? Teve um monte, galera, teve tipo muitas mesmo, assim, e a gente normalmente fala, assim, sobre algumas mais específicas, que vamos começar falando aqui pela cabanagem, que foi um movimento que aconteceu no Pará, com uma nova nomeação do presidente da província lá, os caras ficaram insatisfeitos, declararam a independência do Pará, teve treta e tal, e foram esmagadas, né, pelas tropas legalistas, que eram as tropas, o Exército Brasileiro, né, a Guarda Nacional recém-formada também e tal. A revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, aqui nesse período também, em 1835, que foi o videozinho que a gente assistiu no começo, que foi uma grande rebelião de escravos que aconteceu. Isso é muito louco, a única rebelião de escravos bem-sucedida, assim, no sentido da rebelião, né, porque não foi bem-sucedida nos seus finalmente, né, a única grande rebelião dos escravos no Brasil foi essa acontecida em Salvador, que teve como cola entre os insurgentes a religião, né, o islamismo, né, o islamismo era uma religião professada por escravizados africanos do norte, né, que eles eram muçulmanos, e a religião se misturou muito com o ativismo político e com o agir político e com a resistência dos escravizados, né, contra esse sistema absurdo que é a escravidão e tal, que foi a escravidão, né? Então, a revolta dos Malês é a revolta que tem a ver com os escravizados muçulmanos africanos, né? Isso às vezes é pedido no Enem e tal, essas coisas de por que o Malês aconteceu. O Malês tinha essa questão muçulmana, né? E você pode até ver as roupinhas dele. Isso aqui é um retrato, é uma figura, né, que trata da revolta dos Malês. Eles estão com essa roupinha branca, essa roupinha é foda, né? Chamado de abadás, né? Não sei se esse é um abadá exatamente,
ou abadá precisa ter o chiclete com banana aqui, ser regatinha aqui, né, pra gente ficar... Mentira, né, gente? Brincadeira. Abadá, a palavra que a gente usa, vem daí, que são as roupas brancas ritualísticas, né, usadas pelos muçulmanos, né, escravizadas muçulmanos. Sabinada também foi uma revolta que aconteceu na Bahia. A balaiada aconteceu no Maranhão. A farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul. E se vocês perceberem, é tudo a mesma data. É tudo, começa 37, 38, 38, 36 a 45. A farroupilha foi uma revolta que durou por um período maior, porque os organizadores, né, eles eram os estancieiros, que eram os criadores de gado, e foi organizada pela elite ali, portanto, local, né, com interesse em diminuir a intromissão central do Rio de Janeiro ali na administração local, principalmente na questão de impostos, né, porque os criadores de gado e os criadores e os fazedores de charque, que era a carne seca que eles faziam para dar de alimentos para os escravos e para os trabalhadores lá e tal, que era um produto assim muito, muito comprado, muito difundido no país, que tinham impostos muito grandes atribuídos por Rio de Janeiro e pelo Rio de Janeiro, e eles eram putos da vida por causa disso e tal, e também eram aqui, se a gente vê onde que foi a farroupilha, no Rio Grande do Sul, no Brasil, o Império Português e logo depois a região, o início do Império Brasileiro mesmo, tinha essa região da Cisplatina, né, que era a província da Cisplatina, que era essa região onde é hoje o Uruguai, né, e aqui, onde tem a bacia do Rio da Prata, é onde saía a prata, né, o ouro, os metais que vinham aqui da América Espanhola. Então, era uma região muito disputada entre Portugal e Espanha, e depois entre Espanha e o Brasil, né? Então, era um lugar onde tinha uma tradição militar muito forte. Então, o exército, as forças militares locais eram muito resistentes, eles andavam a cavalo, né? Como eles eram criadores de gado, eles, para tocar o gado, eles tinham cavalos. Então, enquanto as outras revoltas eram muito mais, muito menos sofisticadas, não tinha cavalo, não tinha espada, era pedra, facão, era o que tinha, assim, os farroupilhos, eles conseguiram apresentar uma resistência militar, material, assim, muito maior para o Rio de Janeiro, né, que era o governo ali imperial do novo país, né, do novo Brasil. Então a farroupilha foi uma revolta que durou por mais de 10 anos aqui, e terminou até, se vocês perceberem, depois do fim da regência, né, até aqui já era Dom Pedro II, né, mas assim, se estendeu, e aí estava demorando muito, mas o fim do movimento, exato aqui, ó, aconteceu a partir de um acordo entre os revoltosos e o governo central, porque estava se estendendo por muito tempo essa guerra, estava dando muita despesa, estava assim, sendo um desastre para os dois lados. Então eles fizeram alguns acordos ali, né, que os sulistas chamam de paz honrosa, né, que eles não foram massacrados ali pelo exército central, mas eles eles tiveram um cessar-fogo com algumas condições que eles ganharam ali, né? Então não foi um massacre, como foram quase todos as outras revoltas regionais que teve nesse período, como foi a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês, principalmente, porque eles morriam de medo. Do que eles morriam de medo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O que eles morriam de medo, a elite desse período regencial? Eles morriam de medo de uma revolta dos escravos, de uma revolução dos escravos aos moldes do que aconteceu no Haiti em 1791, ou seja, alguns anos antes, né? Que era um levante dos escravos e uma sublevação, de fato, dos escravos. Eles morriam de medo, e tem vários
escritos deles falando, gente, a gente não pode de jeito nenhum deixar esses caras se revoltarem, porque se eles se revoltarem, eles vão foder nós de uma forma inacreditável, porque a gente fode eles de uma forma inacreditável. Então o sentimento de vingança deles vai ser absurdo em relação a gente. Então olha só como eles, né, que pesado, eles tinham noção, eles tinham medo enorme da revolta dos escravos, porque eles sabiam das condições desumanas que ele fazia aquelas pessoas passarem, viverem a vida, né? Eles tinham medo de que fizessem com eles o que eles estavam fazendo há centenas de anos com aquele povo, né? Então é realmente muito simbólico o porquê do Exército Central e da Guarda Nacional usar tanta força desproporcional e tão punições tão severas e punições tão exemplares para usar o medo como uma ferramenta de manter a galera no lugar, porque senão ia ser um caos absurdo, né? Então foi isso, e aí, né? E aí, diante de todas essas revoltas, centenas de revoltas, e não só revoltas longe do governo central, mas também brigas e conflitos no próprio governo central, entre os próprios regentes, que uma galera era mais federalista e defendia mais a autonomia das províncias, e uma galera era mais centralista, que defendia um governo forte e um governo central controlador como única forma de impedir que houvesse a fragmentação territorial e a fragmentação política do território que era o Brasil, né? Então estava um caos total, um caos absurdo total. E aí o que eles fizeram para... qual que foi a resposta que eles tiveram com essas revoltas sem fim e com esse iminente perigo da fragmentação, e a partir do regresso, né, da política do regresso de Araújo Lima, né, que era o segundo regente, o que eles fizeram? Eles achavam que somente o Dom Pedro II, que era um monarca nascido no Brasil e era um monarca que ele existia no imaginário popular em quase todo o território, que a galera respeitava o rei, que era o monarca, porque tinha uma crise de legitimidade muito grande das juntas administrativas, das juntas regenciais que reinavam e governavam o Brasil naquela época, mas a galera do Brasil como um todo via em Dom Pedro II como um governante legítimo, como um governante que poderia realmente representava a esperança numa prosperidade tanto regional quanto geral, né? Então, eles viram que só o Dom Pedro II, a figura do Dom Pedro II, conseguia manter junto esse monte de retalho nessa mesma colcha, né? Nessa colcha de retalho sendo desmantelada, que era o Estado do Brasil. E aí, então, 9 anos depois que começou a regência, né? Eles falaram, mano, não dá para aguentar mais, eles tinham que aguentar o Dom Pedro até os 18 anos, eles aguentaram o Dom Pedro até os 14 anos, falaram, o Dom Pedro vai ser emancipado agora, e ele vai subir ao trono, ele mesmo que vai ser o rei, não vai ter mais regência, não vai ter mais pessoas que não são o herdeiro legítimo administrando o rolê, vai ser mesmo Dom Pedro II, monarca brasileiro. Dom Pedro II era nascido no Brasil, de fato, né, ao contrário do pai dele, Dom Pedro I, e aí ele sobe ao trono em 1840 com 14 anos, e a gente fica com essa figura aqui, olha esse menininho cheio das 9 horas aí, com faixa, e com, vamos dar um zoom aqui nele, vamos ver essa carinha, olha só, olha que moleque, imagina, velho, deu o país na mão desse moleque, falou, agora você que é o rei, ele era rei do Brasil, porque o Brasil era um reino, o Brasil era um império, era uma monarquia, o Brasil era uma monarquia, tinha um rei, que é um menino de 14 anos que ficou responsável aí pela administração do país, a partir de 1840, e foi o reinante, o governante que exerceu as suas funções como administrador público por mais tempo na nossa história, né, que ele durou aí de 1840 até 1889, então, quanto 49 anos, é isso? 49 anos. O cara ficou aí quase 50 anos
Dom Pedro II, que, velho, tem muita história para contar aí do Dom Pedro II. Esse cara aí era um feroz administrador, e esse é o período regencial. Eu acho que foi mais rapidinho, né? Eu não sei quanto tempo que eu tô falando aqui, mas esse foi o período regencial. Esse caderninho eu vou deixar aí para vocês. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Vocês têm alguma dúvida? Tem umas questões aqui embaixo. Não tem dúvida. Tipo, por que o Dom Pedro I foi embora? Tipo, ele foi embora e largou o filho dele aqui, a Deus dará? Exatamente. Por que ele foi embora? Uma boa pergunta. Porque quando ele declarou a independência, lá em 1822, ele virou o imperador do Brasil, e aí ele fez aquela Constituição de 1824, que é essa aqui, ó, Constituição de 1824. E essa Constituição de 1824 era uma Constituição extremamente autoritária. Ele virou o rei, né, ele já era o rei lá, mas ele construiu o Estado com o presidente, o juiz e os deputados, né, que são os três poderes ali da administração pública, do Estado, né, e ele fez o poder moderador, que era o poder em cima, e ele era muito autoritário. Então ele não era nada popular, ele era extremamente impopular, tinha muita treta acontecendo em muitos lugares diferentes ali do reino, então o reino estava à beira de rachar, de fragmentar, tá ligado? Então, para não rachar, o reino para não rachar, eles mandaram o Dom Pedro I embora, porque o Dom Pedro I, ele era o herdeiro do reino de Portugal, ele era filho do rei de Portugal, que era Dom João VI, que estava em Portugal. E aí Dom João VI morreu. Então, e ele era o herdeiro legítimo do rei. Então, foi essas duas coisas. Essa instabilidade política, no sentido de estar para rachar o país a qualquer momento, e ele ser o filho do rei. Então, a galera aqui ficou morrendo de medo dele herdar o trono português e ser rei de Portugal e do Brasil ao mesmo tempo e voltar a ter a dominação de Portugal por Brasil do jeito que era antes da independência, tá ligado? Então, aí chegou nesse ponto que Dom Pedro I ele foi obrigado a ir embora, porque senão ele ia rachar o país aqui, ia perder o trono lá, ia ficar, tipo, em caos, tá ligado? É muito louco, né? É muito louco. Muito bizarro se você pensar, sabe? Tipo, você abandonou, entre aspas, o seu país, depois você volta e deixa seu filho aqui, sabe? Muito não, ele não voltou, né? Aí ele foi embora porque ele foi ser rei de Portugal. Ele foi ser rei de Portugal lá em Portugal. E aí ele deixou o filho dele aqui para ser o príncipe regente. Só que aí o príncipe regente tinha 5 anos. Então ele não podia administrar o país. Mas o que é mais louco, o que eu acho que é mais louco, que a gente ficou independente de Portugal para ficar com o filho do rei de Portugal, em uma monarquia. É o único caso nas Américas, na história do Ocidente, em 500 anos, que algum país que era colônia aqui antes ficou independente da metrópole e colocou um rei para ser rei aqui. Não era para ser presidente. Todos os lugares se tornaram repúblicas, né? Todos os outros países se tornaram repúblicas, com as pessoas elegendo quem ia ser o administrador, quem ia ser o presidente. Aqui não. Aqui foi o filho do rei. Olha que coisa de arrombado, velho, não é, mano? Foi o filho do rei que era hereditário ainda. Se morresse o cara, ia ser o filho do cara. Então, foi uma ruptura que não foi uma ruptura, tá ligado? Foi meio que uma continuação daquela mesma coisa que eram os mesmos caras de sempre, as mesmas pessoas de sempre controlando tudo, sem uma ruptura do que era a sociedade, tá ligado? O Brasil foi assim na escravidão também. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. 1888 foi o último país das Américas e quase do mundo todo civilizado, assim,
a colocar como abolir a escravidão, porque foi até o fim para não mudar as coisas, tá ligado? Nesse país, para você mudar as coisas, cara, é difícil, porque tem muita gente colocando... Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão? Eu acho que não teve esse negócio de cidade, né? Eu acho que foi aquela tal da Lei Áurea, foi uma lei que teve, afetou todo o território nacional ao mesmo tempo, assim, né? Mas, assim, a escravidão era para ter sido abolida há um bom tempo atrás. Eu acho que deve ter, talvez tenha em Campinas continuado leilões e tal, porque a escravidão ela começou a ser abolida em 1830 e tantos, né? Que era a data que a galera tava começando a abolir e tal. Só que aí foi aquela abolição aos poucos, aquela abolição sem vergonha, né? Que era a lei do sexagenário. Quando o escravo chegasse aos 60 anos, ele era liberto, tá ligado? Como se muitos escravos chegassem aos 60 anos. E depois a lei do ventre livre, que era o bebê dentro da menina, da escrava, ele era livre. Mas aí o cara nascia e ele era filho de escravo, o que ele fazia? Aí o senhor tomava conta dele e falava, não, mas então eu tô tomando conta dele, ele vai ser meu escravo. Era sempre um jeitinho para ir empurrando com a barriga até o final das coisas, tá ligado? Então, bicho, Brasil, meu amigo, nossa senhora, minhas amigas, a gente precisa de gente para mudar esse país, bicho. Principalmente depois desse buraco negro do inferno que a gente se enfiou. Vai assim, ó, depois de 2022, que a gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vai ter muito trabalho para desfazer o que os bandos de filho da puta têm feito nesses últimos tempos aí, viu? Desde muito tempo. Gente, desculpa o desabafo, viu? Porque a gente começa a falar do Brasil, história do Brasil, tem uma fonte de revolta infindável, é a história desse país, velho. Puta merda. Realmente. E, professor, eu vi também que no mapa tava Uruguai, não é? Junto com o Brasil. Era aqui, um outro nome, não é? Aqui, ó. Cadê o mapinha? Aqui? Aham. Aqui, ó, era a província da Cisplatina. Era o Uruguai, né? Agora é Uruguai, né? Você vê que aqui no outro mapa já não tem, né? Mas era uma província que era de Portugal, mas era muito disputada com a Espanha, né? Era um lugar que teve muitas guerras e era muito disputado aqui. Por conta de ser no Rio da Prata, era por onde escoava toda a prata e o ouro que vinha aqui tá ligado? Dessa área aqui, que era a América Espanhola, que tinha muito ouro e muita prata. Então, essa áreazinha aqui, para pirataria e para sonegação de imposto, para contrabando, assim, era assim, muito importante. Tinha muita grana aqui. Aí teve várias guerras de independência aqui também, e aí eles viraram independentes. Virou Uruguai, um paizinho aqui, aí virou Argentina aqui, aí o Paraguai aqui, virou vários países diferentes, que era o que deveria ter acontecido com o nosso país, só que não aconteceu, porque os velhos, os homens brancos ricos de sempre conseguiram manter o poder concentrado na mão deles mesmos, né? Desde 1500, aí desde 1822 e tal. Morar no país São Paulo. Eu não moraria em São Paulo, não, bicho. Eu acho que eu moraria no meu país Nordeste ali, mano. Da Bahia, que Piauí, Maranhão, aqui, ó. Óbvio, né? Pelo amor de Deus, né? Meu governador Flávio Dino, né? Ai, ai. E é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário? Acho que não, tá tudo bem. Tá tudo bem? É o brabo. Eu deixei 2 exercícios aqui, mas vocês podem fazer depois aí. A gente não precisa fazer junto agora, porque senão vai estar muito na cara, né? Quando você acaba de dar o conteúdo e depois faz exercício. Sim, tá fresco na cabeça. Depois vocês dão uma olhadinha aqui. Qualquer coisa, ó, tem o gabarito aqui no fundo. Qualquer coisa, vocês dão um salve. E aí a gente vai conversando. Tá bom, gente? Tá bom.
Tá bom. Muito obrigado aí pela participação, meninas. Adorei vocês comigo aqui. Até a próxima aula. Bom final de semana para vocês. Até, bom final de semana. Até, Beijo. tchau. Tchau, Boa gente. noite.